que estavam com a gente aqui em São Paulo, mas o sangue gaúcho, né, correndo nas veias, fez eles voltarem para participar dessa cobertura, como a Cissa Kramer, que está aqui com a gente para conversar com o nosso ouvinte também. Nos últimos dias, né, ontem e hoje, a Cissa estava trazendo para a gente o panorama, né, da situação no Rio Grande do Sul, o que ela vai fazer agora, e também a situação de momento com que você está vendo, com que está aí ao alcance dos seus olhos, né, Cissa? Não tem chuva por enquanto, continua com sol e tempo aberto por aí, né? Boa tarde para Oi, você. Cissa, querida. Você ainda está no bairro do Menino Deus aí, um bairro que foi surpreendido pela água nas últimas horas também? Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde a todos. Eu saí agora ali do Menino Deus, Joel, porque os policiais eles isolaram a área e pediram para que todo mundo se retirasse daquele local, porque eles iam intensificar a entrada de retroescavadeiras, caminhões do exército, e nesse convencimento, né, de retirar as pessoas dos apartamentos. Aquela localização, aquela localidade ali, ela ficou completamente invadida pela água. Foi ontem à tarde, as pessoas foram pegas de surpresa. Eu estava lá no momento em que a água começou a subir. É uma avenida muito importante da capital, uma avenida que já abrigou a Expo Inter. Imagina, a Expo Inter, a exposição mais famosa aqui do Brasil, né, do sul do Brasil, ela já aconteceu nessa avenida. E os moradores voltando para casa, muitos tinham ido fazer alguma coisa na rua, quando chegaram, essa casa já estava tomada pela água. Quem mora no primeiro andar, no térreo, a água entrou na casa, no apartamento, né? Quem mora nos andares superiores acabou ficando. E aí, hoje de manhã, quando acordou, Joel e Ana, olhou para baixo, não tinha Avenida Getúlio Vargas, tinha o Guaíba. E agora convencer essas pessoas a saírem dali. Muitas pessoas me disseram, né? Alguns saem, colocam botas, vão lá no mercado, saem das suas casas e voltam caminhando. Que é perigoso, claro, porque os bueiros estão abertos, né? Tem um risco caminhar com a água pela cintura, às vezes até passando da cintura, mas que permaneceriam em casa em função dos animais, né? Ou até de idosos, e esperando, né, que essa água toda baixe logo. Outros precisam ser resgatados, né? Durante o Bora Brasil, a gente mostrou uma senhora que foi resgatada de retroescavadeira, ela estava acamada, né, com AVC, e foi preciso toda uma mobilização de todos os voluntários. Até foi uma cena bem emocionante, compartilhamos com o Joel e todos os telespectadores dessa salva de palmas, né, quando eles concluíram o trabalho. Então, esse é o cenário, assim, esse cenário, agora acabei de falar com o Mark, nosso repórter do Brasil Gente, ele está em outro ponto da cidade e ele me relatando a mesma situação, né? E ontem a gente mostrou em outros pontos a mesma situação. Então, é uma cena que se repete, é o cotidiano da cidade hoje, ver pessoas de roupa, essas roupas de surfista, é ver pessoas de bota, é ver pessoas molhadas, é ver pessoas, assim, desesperadas. Isso é uma outra questão que está começando a tomar conta, o emocional das pessoas, não só quem está afetado, mas também quem está trabalhando ou quem está, né, vivendo essa situação no dia a dia. Mas é isso, há que se enfrentar, porque a situação ela não deve melhorar, pelo menos, Joel e Ana, até a próxima terça-feira. Nossa Senhora, é aquilo, né? São pelo menos 10 dias aí de água ocupando principalmente as ruas de Porto Alegre e depois disso, não quer dizer que vai ficar tudo bem, não. Distante disso, a gente vai ter que seguir é a segunda parte, nessa missão de reconstruir. Agora, esse fato que você acabou de tocar, Cissa, foi um dos pontos emocionantes, né? A retroescavadeira avançou numa rua tomada pela água, subiu aquela pá dela lá e retirou uma senhora acamada. E eu vi ali a dedicação de uma médica, uma doutora mesmo, que não está medindo esforços para ir atrás de pessoas que estão nesse tipo de condição. Então tem uma frase que está na minha cabeça que retrata muito bem o que ocorre nesse momento em solo gaúcho. É o povo para o povo ajudando o povo. Você tem as Forças Armadas em peso? Tem. Você tem Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Força Nacional de Segurança, como teremos daqui a alguns dias? Tem. Mas o que mais tem me impressionado é o povo ajudando ele próprio, o povo se desdobrando para salvar os seus semelhantes que estão em uma situação de risco. Ô Cissa, nós vamos colocar agora aqui a fala do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, porque acho que é uma prestação de serviço em alertar agora, Aninha,
quem precisa ser alertado. E por incrível que pareça, ainda há essa realidade muito presente, Ana. Sim, porque a gente está falando de um estado muito grande, né? E até agora, o grande impacto, o maior impacto, mais do centro para o norte do estado, Grande Porto Alegre, né? Região da Serra Gaúcha. E o sul do estado, sul do Rio Grande do Sul, em alerta devido a tempestades que devem se aproximar. Tempestades de 100 milímetros, é muita chuva, muito vento. Tem aqui o alerta do governador Eduardo Leite. Pessoal, muita atenção, o alerta agora é para a região sul do estado, para os municípios que estão na região da Lagoa dos Patos. Toda essa água que está aqui causando todo esse transtorno aqui na região metropolitana vai descendo pela Lagoa dos Patos, depois que sai do Guaíba, em direção ao mar, e a depender da direção do vento, vai escoar mais rápido ou mais lento. Mas mesmo assim vai subir muito o nível da lagoa e vai trazer muitos transtornos aí nos municípios da região da Costa Doce, aqueles municípios que estão à beira da Lagoa dos Patos. E ainda está chovendo na região sul, o que promete ter essa incidência dessa água toda na Lagoa Mirim, no Canal São Gonçalo, também efeitos. Em 1941 a gente teve a enchente histórica aqui de Porto Alegre. Em 1941 também teve enchente histórica em Pelotas, em Rio Grande e nos municípios da região. Infelizmente, se aqui está sendo pior do que 1941, pode ser também muito ruim aí na região. Essa água vai subir ainda lentamente nos próximos dias. Em 1 dia e meio, 2 dias, a gente vai ter já os primeiros impactos mais fortes. Já está causando alguns transtornos, mas vai piorar. Então, eu falei com os prefeitos estão em alerta, fizemos uma reunião com os prefeitos da metade sul virtualmente, estão tomando providências. Por favor, pessoal, acreditem nos alertas e nos ajudem para que a gente possa salvar vidas, né, reduzir os transtornos, e depois a gente vai estar junto para a reconstrução. Mas nesse momento é evitar o máximo, né, de transtornos e de problemas no curtíssimo prazo. Ele estava falando de ontem, né? Fez esse alerta, Joel e Cici. Então a gente está falando de prejuízos que devem começar entre hoje à noite e amanhã, né? Toda certeza. Hoje à noite até amanhã na hora do almoço, e algo a se salientar. Isso está totalmente desatrelado à condição chuvosa, condição do tempo. Pode não chover uma gota, pode não cair uma gota de hoje para amanhã, que esses estragos muito provavelmente acontecerão, porque independente de qualquer coisa, ô Cissa, a água do Guaíba, ela está jorrando e seguirá assim diretamente para a Lagoa dos Patos, né? É isso, Joel. Eu lembro bem na última quinta-feira, quando a gente conversou ainda aí em São Paulo, da possibilidade da água toda que estava lá no Vale do Taquari, no Rio Taquari, chegar ao Guaíba. Ali parecia uma hipótese imaginária, né? Claro, com alguma perspectiva, né, de um acontecimento mais severo, mas a gente não tinha ideia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. E isso, de fato, vai seguir adiante, porque do Guaíba, essa água toda vai em direção à Lagoa dos Patos, na zona sul do estado, e lembrando ali que a gente tem a cidade de Pelotas, a gente tem a cidade de Rio Grande, que tem o maior porto do extremo sul do Brasil. Então são cidades importantes, populosas, que precisam, né, já tomar essas medidas. Mas aí eu fico um depoimento, né, de uma porto-alegrense. Eu sei que Porto Alegre tomou as medidas, porque se sabia que a água do Taquari chegaria ao Guaíba. Mas é tanta água, Joel e Ana, que não se teve ideia que poderia causar tantos estragos, porque a história é recente, as pessoas que hoje estão no comando da cidade não viveram a enchente de 41. Então ninguém tinha a devida, na minha, isso eu estou dando uma opinião, ninguém podia imaginar que isso chegasse a tanto. Verdade. É por isso que a gente teve a casa de bombas desligada ontem, a gente tem a cidade colapsada por falta d'água, ninguém consegue água em Porto Alegre hoje, né? A não ser que compre no supermercado. Dá para dizer que esse sistema hoje ele é bem obsoleto? Não o de dique, porque não tem muito o que inventar. É uma barreira que impede de forma física mesmo o avanço da água. Às vezes dá para aumentar o dique também, né? Enfim. As comportas eu sei que funcionaram de forma totalmente ineficiente, porque há muito vazamento entre as fendas. E já a tecnologia hoje contemporânea capaz de evitar esse tipo de vazamento. As bombas então nem se fala. Se a bomba não funciona quando tem muita água, e se é uma bomba de drenagem, tem alguma coisa errada, e muito errada, né, Cissa? Joel, a gente conversou isso mais cedo e com certeza isso vai ter que ser revisto.
Porto Alegre não estava preparada devidamente para essa quantidade de água e a gente recebeu a água, sabia que essa água chegaria e fica a pergunta, né, se a zona sul do estado vai estar preparada para receber toda essa água que está hoje em Porto Alegre, na região metropolitana. E fica a dúvida também, né, se serão suficientes as ações que vão fazer por lá, como aqui não foram. E estamos vivendo essa situação na cidade, de ter que evacuar mais bairros, porque agora mesmo no caminho do Menino Deus até aqui a PUC, que fica na zona leste da cidade, onde fica a Band do Rio Grande do Sul, muitas ruas alagadas, mas muitas, e não são alagamentos. É o rio, é como se o Guaíba tomasse conta de grande parte de Porto Alegre, Joel. Com certeza, eu estava pesquisando esses dias, acho que como muitos colegas, e encontrei alguns vídeos, né, para tentar entender como é que funciona esse sistema de defesa, ou deveria funcionar o sistema de defesa aí de Porto Alegre. E curiosamente vi um vídeo de há uns 3 anos, um cara mostrando ali e reforçando a importância, né? Ele dizendo, olha, se não tivesse essa estrutura aqui de 3 metros de altura, porque é a altura do dique, né, Porto Alegre agora estaria tomada pela água, então nós devemos a situação que temos hoje aqui de uma certa tranquilidade por conta disso tudo, porque lá em 1941 e tal, ele falava sem qualquer tipo de impressão de que poderia acontecer algo que está acontecendo agora, isso 2 ou 3 anos depois. Então, acho que todos acreditaram muito nesse sistema de defesa, a ponto até de você desprezar ações importantes de treinamento, de você desprezar o direcionamento de recursos para esse tipo de estrutura, não só treinamento, mas estrutura em material, e chegar a ponto também de alguns grupos políticos, grupos ambientais, cogitarem a retirada de algumas dessas estruturas. Não é? Então veja como subestimaram isso. Acho que é Barreira do Mauá. Me ajude aqui, por favor, Cissa. É um paredão que é conhecido como Barreira do Mauá, Muro da Mauá, que já quiseram retirá-lo, não é? Já quiseram destruí-lo. Isso procede mesmo, Cissa? Sim, é uma briga histórica aqui na capital. Quem é contra o muro, quem é a favor ao muro. E olha, se não fosse o muro, Joel, eu nem sei o que seria de Porto Alegre. O muro de Porto Alegre é o minhocão da gente aqui em São Paulo, pelo jeito. Né? Ô Cissa, agora para finalizar com você, pelo menos por hora, é a insegurança, né? Nós já vimos alguns materiais preocupantes de ontem para hoje. Primeiro aquela troca de tiros com a bombeira e alguns policiais federais com bandidos que estavam circulando em uma região. Depois uma canoa que foi assaltada por traficantes. Um vídeo também de um cara dando um tiro do lado de um outro que teria furtado algumas coisas. E quando você vê um estado vivendo uma desorganização muito grande, um estado que está virado como vocês estão agora aí, você abre brecha para a bandidagem. Qual a sensação que você tem agora em cima da insegurança? Olha, Joel, é muito inseguro hoje andar à noite por bairros como Matias Velho, né, seja de barco, né, porque o bairro está completamente alagado, ou nas áreas mais secas, porque realmente há muitos relatos de insegurança. Eu vou dar um depoimento pessoal. Meu irmão, que é velejador, está ajudando como voluntário nos resgates, e ele tem acompanhado de perto esses casos de violência. Ele sentiu esse caso de violência vendo, né, por perto, sem poder muito como agir, porque é uma situação muito difícil. Então, os velejadores também já estão ficando com medo de levar seus barcos para ajudar as pessoas, né? A polícia militar, a polícia civil, há um esforço para reforçar o número de agentes, são cerca de 5.000 agentes atuando, a gente vê muita polícia nas ruas, mas parece que não é suficiente quando a cidade fica completamente às escuras, e aí a gente sabe que o que acontece é melhor a gente nem contar, né, Joel? A gente fica com medo de andar em Porto Alegre à noite por conta dessa violência. Sem falar nas áreas alagadas, que aí de barco as coisas estão acontecendo. A polícia não confirma, viu, Joel e Ana? A gente está tentando confirmar desde amanhã, muitos relatos de áudios e de vídeo, eles não confirmam e justificam que estão focados em salvar vidas. Mas a gente sabe que se não for isso, essa questão da violência com atenção pelas autoridades,
pode ficar pior a situação aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que amanhã já tem a previsão da chegada de 100 homens da Força Nacional de Segurança e nos próximos dias mais 300, né? Então a gente vai chegar aí nesse contingente de 400 agentes para reforçar a segurança no estado e conter os ânimos, né, que estão muito exaltados, como a Cissa aqui disse. Cissa, querida, eu já sabia da sua qualidade e hoje tenho mais certeza disso e tive gratas surpresas com as suas participações, porque não é fácil você trabalhar em uma cobertura como essa em uma condição normal. Agora, é mais difícil ainda você trabalhar em uma cobertura como essa sendo da terra, conhecendo as pessoas que estão sofrendo, tendo familiares que moram nessas áreas. Ou seja, você tem que administrar o seu psicológico como sendo uma moradora da região, como sendo uma pessoa da região e, ao mesmo tempo, ter que reportar para o Brasil um acontecimento trágico sem precedentes. Então, parabéns a você, que você siga aí com toda a força e que Deus ampare você e todos os nossos amigos e irmãos que estão nessa jornada, tá bom? Um beijo e fique com Deus, Cissa. Obrigada, Obrigado. Cissa. Obrigada, Joel. Obrigada, Ana. E seguimos aqui acompanhando tudo que acontece.